Aqui em casa só vivia faltando água, galera, ó. Aí a torneira já tá sem água. Aí o que que eu pensei? Vou colocar essa caixa d'água lá em cima, mas tu tem que esvaziar ela primeiro, né? Mas em cima da onde? Em cima do banheiro. Aí eu tava pensando em colocar ela em cima do banheiro, mas eu pensei, pode cair na cabeça de alguém, na cabeça de quem tá banhando, porque eu não sou engenheiro, então vou colocar ela num quarto aqui que ninguém dorme, não tem ninguém, né? E aí eu tava vendo aí os furos, né, pra ver qual furo que eu ia ter que fazer mais pra colocar mais os pedaços de madeira, né, que eu mandei comprar. Pra essa obra toda e toda essa mudança, esse é o material que eu tinha que fazer um milagre pra ele poder sustentar essa caixa d'água, né? E aí, será que vai cair ou não? Aí já era de noite e eu tinha que fazer os buracos porque foi o momento, a hora que eu cheguei do trabalho. E aí fui vendo aí o que eu podia ir fazendo. Aí restou eu ir quebrar, né? Quebrar a parede para poder fazer os buracos, para poder encaixar a madeira ali e dar certo. E aí eu tô passando esse cano aí, ó. Aí tu deve te estar te perguntando, pra que diabo que ele tá passando esse cano aí? Esse cano aí, galera, porque eu não tinha nenhuma trena, nem nada pra medir o tamanho da peça, né, da madeira que eu tinha que cortar pra botar nesse buraco aí que ia atravessar, entendeu? Aí eu só marquei no cano, marquei, aí fui lá, marquei na madeira, pra depois encerrar certinho. Essa foi a ideia genial que eu tive, o engenheiro-chefe aqui, ó. E essa foi a parte mais difícil dessa obra. Até doido, tá maluco. Por quê? Porque eu não tinha um serrote, um simples mísero serrote. Era pra me ter mandado o cara trazer já serrado, né? E ele ainda me perguntou, disse, não, traz inteira, quer que eu serro. Eu pensava que era uma coisa fácil. Cara, vai serrar uma peça dessa aí com uma serra de cano, pra te ver. Tá maluco, bicho. Foi muito difícil isso aí, cara. Até doido, nunca mais, nunca mais. Eu acho que eu mereço um like aí por esse vídeo, né? Já vai deixando o like aí, galera. Até doido, eu tava aí, ó. Serrava, serrava e aí o bicho não passava, nunca terminava. Pô. E esse trabalho todinho aí foi pra botar só esse pedacinho aí de madeira, né? Mas que eu fiz uns cálculos aqui conforme o chat GPT e o Google e toda a internet brasileira seguraria 500 quilos, né? Que é o peso da água que vai dar. Aí já virou outro dia, ó, já serrei mais um pedaço, já botei o segundo. Minha ideia principal era colocar três pedaços de madeira. Só que aí depois eu serrei errado, aí quebrou um, aí ficaram só dois. Aí dois eu acho que segura, segundo os cálculos do chat GPT e YouTube não, Google, todas as redes sociais me ajudaram aí nessa tarefa aí, ó. Aí o que que tu acha? Vai cair ou não vai cair? E aqui já é outro dia, galera. Eu já tô já serrando as tábuas para colocar atravessada, né, entre as duas peças para ver a distribuição do peso da água. E aí eu tava medindo, né, da minha maneira meio doida, que eu não tinha treino, não tinha fita métrica, nada. Aí eu medi aí, ficou certinho no meio da tábua. E aí eu tinha que serrar ela, só que como eu não tinha serradeira, eu tive a brilhante ideia de pegar a furadeira e fazendo furos e furos e furos até que ela quebrasse no meio, entendeu? É o gênio trabalhando, né?
Aqui lá vai, eu tô furando, 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 ó. Ó, de repente, o que a ideia do gênio deu? Quebrou a broca. Caraca, quando tá ruim ainda piora. Que merda, velho. Agora eu tô rindo, mano. Na hora eu quase choro. Que eu não sabia mais nem o que fazer. Eu ia serrar o que na mão, é? Eu tentei continuar ali, mas não deu, não. Eu tive que pegar. Fui furando ali, né? E tal, tentando desgastar. Mas aí eu tive que pegar uma outra broca e botar no lugar. E agora a gente já vai para quase pro final, né? Que é eu vou montar aí como as tábuas vão ficar alinhadas para que a caixa d'água não caia. E o inteligente aqui comprou só duas tábuas, pensava que era o suficiente. Na verdade, era para comprar umas quatro ou cinco para ficar tudo certinho, né? A plataforma certinha, toda coberta. Mas aí, como só tinha essas duas mesmo, eu, rapaz, eu vou trabalhar com a mente aqui, bora ver aqui. Aí eu pensei em alinhar ela dessa forma aí, ó, para que o peso ficasse distribuído e não caísse, entendeu? Aí ia pegar nos cantos, no meio, né? Aí eu acho que tá distribuído. Será que vai cair, galera? Não sei. Fica aí até o final pra tu ver. Pensei e cheguei à conclusão que tinha que ficar alinhada dessa forma aí, ó. Fazendo praticamente meio que fosse um sorvete, né? Parece um sorvete, né? Sei lá. Dessa forma aí eu pensei que não ia cair. E agora tá na hora de quê? De trazer a caixa d'água, né? Tava vendo ali como que eu conseguia passar ela pela porta, porque tem que passar de lado e ali lá tinha água ainda. Apesar de esvaziar, ainda esvaziei mais aí ali, ainda, porque eu tinha que jogar ela lá em cima. E sozinho, porque não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém em casa, eu tava. A mulher tinha saído pra casa da mãe dela, tinha levado o menino, e eu tava sozinho aí nessa missão. Aí eu tava secando ela, agora eu vou passar por aí pela porta, quase que não passa. Se fosse uma caixa d'água maior, essa daí só tem 500 litros. Se fosse de 1000, já não passaria, né? Aí eu já tô preparando ela aí pra subir a caixa d'água. Mas antes de colocar a caixa d'água lá em cima, eu fui encher foi minha barriga, porque eu já tava com fome pra pôr, já era meio-dia. Tava na hora do almoço já, saco vazio, não para em pé. Aí eu fiz o almoço rapidão. Rapidão não, deixei lá a panela elétrica, o air fry fazendo enquanto eu tava lá trabalhando, aí ficou pronto, eu fui parar para almoçar, né? E aí depois de descansar a comida, a gente vai para a missão de colocar a caixa d'água em cima para saber se vai cair, se vai dar certo ou se não vai. Rapaz, eu já fiz coisa difícil na vida, já trabalhei de muita coisa, puxado, pesado. Mas esse foi um dia que eu vi que tu tá olhando aí, tá parecendo que tá leve, né? Sou, mas isso aí é difícil pra perto. Foi difícil botar essa caixa d'água aí, viu? Foi difícil, pô. Foi luta. Aí, ó. Aí passou muito fácil. No vídeo é fácil. Ó, vou te falar uma coisa. Eu pensava que aquele vídeo daqueles coreano, não, indiano, construindo as paradas, era moleza, pô. Agora vai construir, pra tu ver, e gravar. Até doido, né? Deixa o like no vídeo aí, parceiro. Não, não, não. Até doido, né? E, pô, a caixa d'água ficou um brinco, pô. Ficou muito massa aí em cima, ó. Teremos água todos os dias agora. Ê! E agora, galera, eu tinha que ligar a encanação que passa por fora, né? A água que vem da rua pra subir pra caixa d'água, né? E eu não sabia nem se a água ia ter força de subir. Eu tava colocando lá em cima, mas não sabia nem se ia dar conta de subir, entendeu? Aí eu tava encaixando lá. Uma das coisas difíceis também, porque eu tinha que vir aqui em casa, dentro, aí ir lá pra fora, tirar a escada, botar a escada. Aí às vezes eu tava cortando pra ficar certinho, pra não ficar muito pra fora o cano, a encanação. E aí tu vê que as nuvens tá passando, porque demorou, as nuvens tá passando rápido ali, ó, demorou pra pôr pra fazer isso aí, ó. E depois da luta toda, chegou a hora da verdade. Liguei o registro e vamos lá em cima ver se tem água ou não. Será que subiu a água? Será que vamos ter água no chuveiro todos os dias? Ei, meu Deus, vamos lá. Tan, 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 tan.
Vou gravar lá a água caindo ou não tá caindo. Tá caindo ou não tá caindo. Ixi. Tirei a tampa e a água não tá caindo, galera. É, galera, como vocês viram, não deu água ontem na caixa d'água. Eu fiquei me perguntando por quê, até que a mulher chegou e disse: Moço, hoje não é dia de água. É mesmo, caraca. Aí já é outro dia e eu fui lá ligar o registro porque hoje é dia de água e a pergunta é: será que a água vai subir pra caixa d'água? Eu já tô escutando barulho aqui. E será? Temos água, galera! É isso aí, água agora todo dia aqui em casa, deu certo. E a outra pergunta, será que essa estrutura vai cair? Agora só quando a caixa d'água encher, pra gente ver se ela vai desmoronar ou não.